briefing completed, certo? Ou seja, já fizemos, né, como eu falei, a aeronave já estava preparada, já fizemos todo o nosso taxi and takeoff briefing. Então, o primeiro oficial vai cantar Before Start Checklist Completed. E o comandante vai dizer, so request engine start and pushback. Ou seja, pede lá para a torre que a gente está pronto para iniciar os motores e fazer o pushback. Por sua vez, o primeiro oficial, ele vai chamar a torre, né? Aqui no caso do Guarulhos tem o solo, né? Então vai chamar solo Guarulhos. Vamos nos chamar aí de voar 1, 2, 3, 4, vai. Então, solo Guarulhos, muito bom dia. O voar 1, 2, 3, 4 está pronto, push e acionamento. O solo vai reportar, caso esteja tudo ok, ele vai dizer que voar 1, 2, 3, 4 está autorizado push e acionamento, reporte pronto táxi, certo? Então já recebemos a nossa autorização de push e acionamento. O comandante agora vai coordenar com o pessoal de solo, do pushback, da manutenção, vai verificar se está tudo ok, se as portas e porões estão aí fechados e travados, se o cheque de segurança está feito, se tudo está de acordo como deve estar, e vai dizer que estamos autorizados a iniciar o pushback, certo? Então aqui nós estamos em Guarulhos, vamos fazer o pushback aí com o nosso nariz para a direita, certo? Então, pessoal, eu vou iniciar aqui o pushback, porque a nossa partida do motor, ela acontece simultaneamente com o pushback. Quando a gente inicia o pushback da aeronave, a gente vai coordenar com a manutenção e vai informar. Está iniciando a partida dos motores, certo? A manutenção, por sua vez, vai dizer, ok, a área livre, está autorizado a dar a partida nos motores. Essa coordenação ela é mútua entre flydeck e manutenção e equipe de solo, certo? Equipe de pushback. Então vamos lá. Eu só vou iniciar aqui o nosso pushback. Enquanto a gente vai fazendo a partida, a gente vai sendo tratorado aí. FS Actions, pushback. Claro que na vida real, né, pessoal, não vai ser através do FMC que você vai fazer o pushback, né? Aqui é o computador, é o simulador, então a gente tem que dar um jeito de fazer de forma manual aqui, né? Vai ter um trator lá na frente do avião empurrando a aeronave, né? Então agora, pessoal, a equipe de solo pediu aí para nós soltarmos o parking brake. Então nós vamos vir aqui, né? Desculpa, é na ponta dos pés, né? Para a gente soltar o parking brake, basta pressionar os freios da aeronave e o parking brake vai ser aí liberado, certo? Então vejam que agora já estamos sendo tratorados, né? Ó, está sendo realizado o nosso pushback aqui no pátio em Guarulhos. Legal. Assim que iniciar o pushback e o comandante tiver a confirmação com o pessoal de solo que está autorizado a girar os motores, ele vai informar então para o primeiro oficial, so start engine number 2, certo? Dê a partida no motor 2. Então, pessoal, agora que já fizemos todas as fases lá em cima do overhead panel, nós vamos vir aqui no nosso engine start switch do número 2, do motor 2, e trazer ele para a posição ground, certo? Então veja, nós vamos trazer ele para a posição ground. Assim que nós trouxermos ele para a posição ground, nós já vamos agora verificar os parâmetros do motor. Veja o que vai acontecer. Quando a gente colocou ele na posição ground, automaticamente já deu aqui o sinal de Start Valve Open. Lembra, pessoal? Lá a Start Valve abriu. Então agora a gente vai monitorar o nosso N2. Quando ele chegar em 25%, certo? E nós já tivermos um pouco de N1, pelo menos alguma coisa de N1, aí nós vamos abrir a nossa Engine Start Lever. Essas aqui são as nossas Engine Start Levers, pessoal. Elas ficam aqui embaixo das Thrust Start Levers. Então elas têm a posição Cutout, que é aqui embaixo onde elas estão, e elas têm a posição Idle. Então nós temos que puxar ela tem uma travinha mecânica, eu não consigo jogar ela direto para cima. Então nós temos que puxar ela um pouco para trás e daí sim levar ela para a posição idle, certo?
O que vai acontecer nesse momento? Nós vamos liberar o fluxo de combustível para os motores. Então, nós já vamos automaticamente olhar o EGT, certo? E olhar o Fuel Flow. Então, vejam, tá? N1 está subindo, EGT está subindo, Fuel Flow está subindo. Devemos verificar também Oil Pressure, Oil Pressurizing, certo? E verificar agora se os motores estarão dentro dos parâmetros normais. Então vejam lá. N1 19%, EGT 370, N2 59%. E já deu Starter Valve Cutout, certo? O starter, quando o N2 passa em 56%, ele automaticamente volta para a posição off. Caso ele não volte para a posição off, você deve ir lá e colocá-lo na posição off. Outra coisa, pessoal, que eu acabei não falando e é muito importante, como é que funciona Aqui, como eu estou fazendo tudo sozinho, fica meio complicado de fazer tudo, né? Mas o que acontece? Quando você coloca o Engine Start Switch para a posição ground, nesse momento o comandante ele vai vir aqui no cronômetro dele e dar Start, porque lembrem, o starter tem 120 segundos máximo de funcionamento. E quando o comandante jogar a Engine Start Lever de Cutout para Idle, aí o primeiro oficial é que vai lá e vai disparar o cronômetro dele e nos 15 primeiros segundos tem que ter EGT, certo? Se não tiver EGT em 15 segundos depois, até 15 segundos que você colocar a Engine Start Lever de Cutout para Idle, o motor deverá ser cortado, certo? Porque nesse caso nós teríamos aí uma wet start, né? O combustível que entrou na câmara de combustão ele não inflamou, certo? Por algum motivo aí os nossos ignitores não funcionaram. Então, pessoal, é dessa forma que nós vamos ligar os motores da aeronave. Fazendo a mesma coisa para o motor estabilizar nos parâmetros, né? Tem um macete aqui, pessoal, que é bem legal, que é o 246, certo? O N1 vai ficar em torno de 20%, o EGT em torno de 400 graus e o N2 em torno de 60%. Então você lembra os primeiros números pares, né? 2, 4, 6. 20 e poucos por cento, 400 graus mais ou menos, 60%. Esse é um macetezinho para você, vamos dizer assim, decorar o N1, EGT e N2. Então, como ficaria agora a partida no motor 1? Mesma coisa, né, pessoal? Motor 2, então, estabilizado, so Start Engine Number 1. Starting Engine Number 1, o primeiro oficial vai vir aqui, vai empurrar a chavinha e virar para a esquerda, certo? Então, vai colocar para ground. Trouxe para ground, chronometer, 120 segundos. Start Valve Open, checar os parâmetros, de olho aí em N2, certo? N2 subindo, já temos N1, então podemos já depois jogar a nossa Start Lever, esperando 25% de N2, ok, 25%. Vamos vir aqui também na nossa outra Engine Start Lever e jogar para Idle, certo? Jogando para Idle, o que a gente faz? Vai monitorar os outros parâmetros. Vamos agora ficar de olho em EGT, Fuel Flow, certo? Oil Pressure, muito importante, né? Pressão do óleo subindo, N2 subindo, Oil Temperature, vamos verificando todos esses parâmetros e, de novo, aguardar aí na estabilização dos motores em 246, né? Um macetezinho. Pessoal, na partida, muito importante, o nosso EGT ele tem essa linha limite aqui, ó, vermelha. Essa linha é a temperatura máxima que o EGT pode chegar durante a partida do motor, certo? Vejam que logo após a partida, que ela se apaga, né? Que daí a gente já não tem mais esse limite. E passando em 56% de N1 e apagando ali a Start Valve Open, o callout do primeiro oficial tem que ser Starter Cutout, ou seja, o starter ele voltou para a posição off. Caso não tivesse voltado, ele colocaria manualmente, certo? Então, Starter Cutout. Então, agora, pessoal, as partidas dos dois motores foram normais. O comandante vai informar isso lá para o pessoal da manutenção, né? Manutenção, as partidas foram normais, está livre de desconectar pela esquerda.
Um abraço, até a próxima. O que vai acontecer? Ele vai olhar para a esquerda e vai ver o técnico de manutenção saindo, né? E dando o tchauzinho lá e mostrando o gear pin, né? Que estava conectado lá no nosso trem de pouso. Então, com isso, a gente dá o OK, dá um tchauzinho também, e agora vai fazer o nosso After Start Procedures. O que o comandante vai fazer? Ele vai pedir Set Takeoff Flaps 5, nesse caso a nossa decolagem vai ser com Flaps 5, então o primeiro oficial ele vai vir aqui e colocar os flaps na posição 5, certo? Ele vai checar o nosso recall, a nossa Master Caution, se está tudo ok. E ele vai fazer um check de comandos. Ele vai fazer um full left, full right, full up, full down, certo? O primeiro oficial, por sua vez, ele vai fazer o quê? Agora nós estamos com os nossos geradores disponíveis porque estamos com o motor funcionando. Então, de novo, né, pessoal? Lembrando a nossa sequência, vamos então primeiro colocar os geradores na barra, porque agora estamos trabalhando com os geradores da APU, agora estamos com os dois geradores dos motores disponíveis. Então vamos colocar os dois geradores na barra, certo? Gerador 1, gerador 2. Lá em cima, a nossa probe heat, certo? Aqui em cima eu falei, né, que nós poderíamos colocar elas na posição on depois da nossa partida. Posição on, ok. Agora sim, podemos voltar a utilizar as nossas packs de ar-condicionado. Colocamos as packs em alto, a nossa isolation valve vem para alto também. O APU bleed já não precisamos mais dele, né? Porque agora quem está fornecendo ar para as nossas packs já são o nosso engine bleed. O ar já está saindo dos motores agora. Então agora nós podemos desligar a nossa APU bleed, consequentemente não estamos mais precisando da nossa APU. Então podemos vir aqui e colocar a nossa APU, né, na posição off. Certo? Com isso fizemos todos os procedimentos aqui do nosso overhead panel. Legal. Então, pessoal, agora nós podemos pedir a Before Taxi Checklist, certo? Todo o avião está configurado para o táxi. Então, Before Taxi Checklist. Vamos lá. Before Taxi Checklist. Generators, geradores, estão aqui. On. Probe heat, aqui em cima. On. Próxima, anti-ice. Nesse caso, né, pessoal, estamos decolando com anti-ice off. Então, anti-ice off. APU, off também. Acabamos de desligar a nossa APU. Engine Start Switches. Faltou um item aqui do nosso primeiro oficial. Colocar os Engine Start Switches para a posição Continuous, tanto para decolagem e pouso, eles devem estar na posição Continuous, que vai habilitar aí, em caso de um flame out, nós temos um auto relight, né? Os ignitores ficam disponíveis para tentar reacionar o motor automaticamente em caso de um flame out. Tem algumas outras condições, pessoal, de voo que a gente também deve colocar eles na posição continuous. Por exemplo, passando por uma chuva muito forte, uma tempestade, né, que possa ter aí um risco de flame out devido ao volume de água, por exemplo. Então eles devem estar na posição continuous. Se nós formos utilizar, por exemplo, o engine and ice, certo? Nós temos wing and ice e engine and ice. Se nós formos utilizar o engine and ice, é uma limitation da aeronave, nós somos obrigados a colocar os engine start switches para continuous para daí sim ligar os engine and ice. Então fica aquele drillzinho, né? Liga os engine start switches, continuous, engine and ice on. A hora que for desligar, engine and ice off, engine start switches continuous off, certo? Então, e depois a posição flight é para relacionamento dos motores de voo, certo? Outro recall. Então, no recall, nós vamos acionar a nossa Master Caution aqui, né? E não dando nenhum aviso, certo? Então está tudo ok para a nossa decolagem. Engine Start Levers idle, que são as nossas Engine Start Levers, né? Acabamos de colocar elas na posição idle para dar a partida nos motores. Fly Controls, já verificamos, certo? E Ground Equipment is clear, né? Nós já olhamos lá para o nosso lado esquerdo, cumprimentamos o pessoal de solo, demos o tchauzinho, até logo, e Ground Equipment clear. Nós vamos olhar aqui pela direita, right is clear, o primeiro oficial left clear, right is clear lá, né, e left clear aqui. E nesse momento o comandante irá pedir então solicite taxi. O primeiro oficial que está com as comunicações, solo Guarulhos,
o voar 1, 2, 3, 4, está pronto o táxi. E daí o solo vai nos liberar para táxi, certo? Voar 1, 2, 3, 4, autorizado o táxi, via, tananã, né? Então isso já estaria tudo ok. Uma coisa importante, pessoal, algumas coisas importantes que nós não falamos aqui, né? Ainda durante a partida, vocês vejam que tudo no avião ele acontece meio rápido, né? Mas durante a partida, nós podemos ter alguns tipos de problemas, certo? Por exemplo, o EGT disparar, né, e ultrapassar os 725 graus, que é o limite de temperatura na partida. Nós temos que cortar o motor, certo? Então nós vamos já ficar, durante a partida a gente vai ficar com a mão, aqui na Engine Start Lever para que se qualquer problema nos parâmetros acontecerem, o motor deverá ser cortado. Por exemplo, o EGT exceder muito rápido, então você deve cortar o motor, foi aí uma hot start, né? Caso não tenha EGT, né, após você botar a Engine Start Lever para cima, você teve uma wet start, você deve cortar o motor também, né? Caso você, após colocar a Engine Start Levers para idle, o N1 e o N2 eles não subam, eles ficam, por exemplo, sei lá, em 12% N1. Então aí você teve um outro malfunction, né, um outro problema na partida, uma hang start. Então, pessoal, todos esses parâmetros durante a decolagem, durante a partida do motor, eles devem estar sendo verificados e o comandante vai ficar com a mão ali na Engine Start Lever para, em caso de qualquer problema, esse motor deverá ser cortado e daí vai entrar lá o QRH e o comandante vai pedir uma Aborted Engine Start No Normal Checklist, certo? Vai ser pedido aí um checklist para ver, que depois pode ser um tema de outros vídeos, né? Os checklists de emergência, né? Para verificar esse problema que aconteceu, certo? Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, nós fizemos aqui entendemos primeiro, né, como funciona o sistema, né? Vimos lá que tem a fonte, pode ser a APU, pode ser a fonte externa de pneumática, nós podemos pegar ar pressurizado de um outro motor para acionar um outro motor também, né? Então são essas três fontes que a gente tem, nós entendemos mais ou menos, né, de forma simplificada, é lógico, porém bem didática, como funcionam esses sistemas, né, como eles se comunicam. E depois nós vimos aqui na prática como acontece esse acionamento, né? É tudo coordenado, né? Entre comandante e primeiro oficial, cada um tem alguma coisa a fazer, né? Todos os checklists são feitos, lembrando que é sempre do and read, né? A gente faz as ações e depois executa o checklist para ver se as ações que deveriam ter sido tomadas foram feitas de forma correta. Então esse é o processo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo de praticamente uma instrução de como ligar a aeronave, né? Não bastava eu chegar aqui e dizer, liga as bombas de combustível, liga as hidráulicas, bota as packs para off, bota para ground, espera dar 25% de N2 e abre a Engine Start Lever. É macaco operando, né, pessoal? É bicho operando, né? Não faria sentido você só aprender a apertar 5 botões e achar que sabe ligar a aeronave. Então você tem que entender um pouco como são os sistemas e como eles se comunicam para você saber o que você está fazendo quando você está apertando um desses botões, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Continue aí seguindo o nosso canal do Voar 737 lá no Instagram. Continue vendo os vídeos. Todo domingo essa ideia de lançar alguma curiosidade, um aprendizado sobre o Boeing 737, né? Espero que vocês estejam gostando. Faz como todo mundo manda fazer do YouTube, né, pessoal? Dá like, aperta sininho, enfim, indica para um amigo, beleza? E a gente vai se falando aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.